Mas hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. E temos que renunciar, irmãos. E agora Ezequiel vivendo isso, ele vai e leva a mensagem. E quando ele chega na sua casa, ele recebe a notícia: sua mulher faleceu. Uma notícia difícil, uma notícia que nos impacta. E Deus fala: não chora, não lamenta, geme em silêncio, não mostra a fraqueza. Porque muitas vezes Deus coloca a nossa posição de pregador, de profeta, coloca os pastores, e Deus está falando: não mostre a fraqueza para o povo, porque você é aquele que ele se espera. E se ele vê você fraquejando, ele vai fraquejar também. Por isso que temos que chorar, mas sim chorar em oculto, aos pés de Deus, não publicamente para os homens. E agora Ezequiel vivendo tudo isso, esses dias difíceis, dias de escravos, perdeu aquilo que ele mais gostava. E agora o povo vai lá falar com ele: tu é Ezequiel, tu não era profeta? O que aconteceu? Perdeu a sua mulher? Porque o povo é assim, ele sempre quer cutucar a nossa ferida. E agora o que acontece? Ezequiel fica em silêncio, até que o próprio Deus começa a falar através da boca de Ezequiel. E ele vai dizer assim: sim, eis que profanarei o meu santuário, o objeto do vosso mais alto orgulho e a delícia dos vossos olhos. Porque para Ezequiel, o que Ezequiel mais gostava era a sua esposa, a sua companhia. E o que os judeus mais gostavam? O que os judeus se glorificavam? Eles se glorificavam no templo de Salomão. Temos o templo mais bonito, Deus habita no meio do templo. Eles mesmos diziam para Jeremias: nós não vamos cativos, porque nós temos o templo. Mas aqui Deus já tinha rejeitado o templo deles. Porque quando vamos ler Ezequiel capítulo 8, Deus leva Ezequiel em visão. E quando Deus leva Ezequiel em visão, ele fala: Ezequiel, cava essa parede. E Ezequiel começa a cavar. E quando Ezequiel vê o que está acontecendo, eles estavam no templo, mas estavam em salas ocultas, secretas, adorando Baal, adorando imagens na parede, adorando ídolos. Isso, irmão, tudo dentro do templo. E Deus já tinha rejeitado o templo. Por isso que Deus permite a Babilônia vir pela terceira vez e destruir o templo, destruir aquela cidade. Tanto que os muros são derrubados, os portões são queimados, e eles derrubam o templo e levam os utensílios de Deus para a Babilônia. E Deus tira o templo deles. E agora eles não têm mais aquilo do que se gloriar. E Deus permite tudo isso. E interessante, se vamos olhar para os dias de hoje, são muitos templos luxuosos. Mas será que Deus está habitando nesses templos? Porque nesses templos é só a teoria da prosperidade, é só a palavra de autoajuda. Mas o verdadeiro evangelho, se a pessoa vai lá e prega que o inferno é real, eles vão e falam: irmão, não precisa pregar isso aqui não, só que só não volta mais. Mas o inferno, o céu é real, temos que pregar, porque é um dia a dia de prestação de conta de Deus. E Deus vai falar: você estava lá naquele dia lá, e você era o meu atalaia, e você não pregou sobre o céu e o inferno. Aquele dia Deus vai recobrar de mim e de você se não falarmos a verdade. Não temos que se envergonhar de nada. Irmãos, eu já termino aqui dizendo que Deus tirou o tempo dele, a delícia dos olhos dos judeus. O tempo se passa, eles voltam do cativeiro, e com muito sacrifício eles levantam o segundo templo. Porque eles não queriam mais levantar o templo, eles só queriam fazer a vontade de Deus. Mas Deus usa o profeta Ageu para consertar o povo e trazer o povo de novo para construir o templo. E nos tempos de Jesus, Herodes veio, reforma o templo, enche de ouro. Mas Deus não se agrada do ouro, Deus não se agradava mais disso, porque Deus já tinha tido experiência que qualquer coisa o povo deixava de adorar Deus de lado e ficava adorando as imagens. E agora o tempo passa, Jesus veio, morre na cruz, o evangelho começa a ser anunciado. E 70 anos depois vem o imperador Tito de Roma, derruba o templo de Jerusalém, tira de novo o que eles mais gostavam. E até hoje o templo de Jerusalém não está lá. Mas sabe o que é interessante? Que Paulo vem dizer no Novo Testamento que agora eu e você somos templo de morada do Espírito Santo. E se somos templo de morada do Espírito Santo, temos que ser cheios de Deus. Temos que fazer a diferença onde chegarmos. Temos que
perdoar, temos que evangelizar, não temos que temer nada alguma, porque o Espírito do Senhor está sobre nós como espírito de ousadia para propagar a palavra de Deus. E o que é mais interessante nisso, no templo dos judeus eles não tinham acesso ao santo do santo, mas Jesus Cristo morreu e o véu se rasgou e possamos chegar a Deus, possamos falar com Deus face a face, possamos clamar: Abba, Pai, Paizinho, o Pai que nos ama, o Pai que nos ouve. Antigamente era só os judeus que tinham acesso, mas agora não tem mais separação de judeus, bárbaros, filhos, não tem mais, irmão. E eu quero agradecer a oportunidade, porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração.